Walter Duarte. O Walter está aqui conosco. Muito obrigada por atender o nosso pedido. É uma honra e um prazer enorme estar falando com você, que é coordenador de inovação do NEST. Bem-vindo. Olá, Marta. Para mim também é um prazer poder participar nesta Travel Talk e também que ao longo desta conversa nós consigamos também demonstrar aquilo que estamos a fazer e que todos os participantes também possam aprender algo connosco e Com sentirem-se certeza. mais motivados para empreender. Com certeza, porque Portugal é uma referência, né, em termos de inovação para o setor de turismo, e acho que o NEST tem um papel fundamental aí nesse processo. Então, vamos começar conversando sobre como foi criado o NEST, o que é e como foi criado o NEST. Muito bem. Então, o NEST é o primeiro centro de inovação para o turismo. Foi fundado em 18 de fevereiro de 2019 e foi criado também a partir de uma parceria público-privada entre 8 entidades. Entidade pública, o Turismo de Portugal, entidades privadas, a Aeroportos, Brisa Via Verde, nós, Millennium BCP, BPI, Google Soft. e Microsoft. Isto são entidades que não representam apenas o turismo, mas que também representam a tecnologia, a banca, mobilidade, transportes e telecomunicações. Juntaram-se basicamente com o objetivo de desenvolver o futuro e fazer com que, por detrás de uma estratégia de crescimento de turismo, também houvesse um foco na dinamização do ecossistema, tanto em tempo, como em experiência, investimento e na experimentação. O NEST, também ao ser criado, foi criado de uma forma a que se pudesse proporcionar uma aceleração na curva da aprendizagem, naquilo que seria o acelerar o fator da competitividade no futuro, tanto a médio como a longo prazo. Com base nestes fatores, então decidiu-se criar este centro de inovação, o que normalmente também em alguns países acontece, os poucos que têm nas suas mãos estas competências de centro de inovação estão basicamente nas mãos do setor público. Aquilo que provavelmente é uma equivalência ao Turismo de Portugal, um organismo ou um instituto público que acaba por controlar a promoção do destino e também o foco na inovação. No caso de Portugal, o NEST foi criado não para que ficasse apenas na mão do setor público, mas que através desta parceria público-privada e com a criação deste consórcio de várias entidades, também tomasse conta das necessidades de experimentação, das necessidades que o próprio mercado também vai apresentando ao longo dos tempos, no desenvolvimento da capacitação e também na abertura de espaços para pilotagem de produtos ou serviços. Desta forma, isto permitiu que fosse feito também juntando estes dois setores, público e privado. Não é? Depois, o que é que eu vos posso também explicar aqui um pouco mais? Alcançando este objetivo inicial, o NEST também apoia, ou seja, foi criado para apoiar o desenvolvimento de novas ideias de negócio, o desenvolvimento também de projetos e da sua experimentação e toda a capacitação das empresas PMEs no domínio da inovação e da economia digital. Portanto, o propósito para alcançar este objetivo seria desde promover a inovação e investigação no turismo, permitir que algumas empresas tivessem também apoio no desenvolvimento de uma visão criativa e inovadora, promover a criação de novas empresas e também novos modelos de negócio, que acabam por ser importantes para o ecossistema, identificar até novos perfis profissionais nas áreas de turismo a curto, médio e longo prazo e permitir a criação de laboratórios. Laboratórios estes que, por norma, funcionam em colaboração com universidades, com escolas de turismo, com incubadoras e também com centros de conhecimento. E, por último, e não menos importante, aproveitar também a transferência de conhecimentos que existe de empresa para empresa, permitindo que todos tivessem acesso às mesmas informações.
Isso é muito legal, né? Porque a gente vê que o programa ele é bem completo e acho que vale fazer uma referência também, né, Walter? Que o NEST ele foi criado no contexto do turismo 4.0, né? Que faz Uhum. parte da estratégia 2027. E eu conversei com o Sérgio Guerreiro também aqui no Travel Talks, que contou um pouco desse processo, né? Então, se hoje Portugal tem essa referência, né? É uma referência em termos de inovação no setor de turismo, a gente sabe que é o resultado de um processo, né? Que se iniciou há alguns anos e um trabalho muito coordenado com grandes investidores, com os inovadores, com a academia, com o governo, mas ao mesmo tempo também uma coisa que eu acho muito legal é que vocês fazem também essas ações para promover a transformação digital dos pequenos negócios que já existem, né? Exatamente. Porque não adianta a gente ter algumas startups que chegam a se transformar num unicórnio, né? E a gente ter aí 90% das empresas de turismo defasadas em relação ao uso de novas tecnologias e até de saber o que está acontecendo aí no mundo da inovação, né? Exatamente, exatamente. Por exemplo, a Estratégia 2027 foi realmente um dos marcos que acabou por também elevar toda a criação do próprio Nest e também da envolvência do turismo, não é? Sim. O Nest também tem uma função que acaba por se enquadrar dentro dessa estratégia, que acaba por ser uma função de cola. Ou seja, nós estamos como se fosse no meio do próprio ecossistema e acabamos por nos conseguir mover de uma forma mais ágil, tanto para a academia, tanto para os institutos públicos, tanto para os privados, na banca, junto das grandes tecnológicas, junto das incubadoras, ou seja, acabamos por ter uma abrangência quase como se fôssemos um polvo, não é? Que cada tentáculo está alocado dentro do ecossistema um conjunto de entidades. E também por uma situação que eu gostaria também de frisar, porque o setor do turismo em Portugal é um setor que tem um enorme peso. Estamos a falar de um peso de cerca de 15% do produto interno bruto. E este peso tem também uma afetação no trabalho e no emprego muito grande, acima da média e até acima do próprio crescimento da economia. O que faz com que este setor seja um setor altamente estratégico e que tenha de ser planeado ao longo de alguns anos, daí estas estratégias que vamos fazendo, e que não seja só planeado muitas vezes em cima do joelho. Para além disso também, o nosso objetivo é com que Portugal seja passível de um crescimento de uma forma bastante saudável, não é? Por isso, e tanto que o setor tem este peso do país e conseguimos percebê-lo, para quem ainda não percebia, durante a pandemia, que basicamente foi o único setor que parou a 100%. Tivemos aviões no chão, hotéis praticamente fechados, restaurantes, foi uma loucura. Portanto, a partir desse peso, nós temos que realmente repensar as estratégias e perceber a longo prazo como é que se pode atuar. Daí o Nest acaba por também ter essa referência. E depois temos também outra coisa que é o tal peso na economia, porque realmente, ao contrário daquilo que acontece no mundo, Portugal, como país desenvolvido, tem uma valência que normalmente é atribuída aos países subdesenvolvidos, que é quando o turismo acaba por ter ali um grande foco na criação tanto de trabalho como na própria economia. Portanto, aquilo que nós também nos pretendemos é, ao contrário daquilo que acontece, nós quebrarmos esse paradigma, não é? E mostrar que países desenvolvidos também podem ter um peso bastante elevado no setor do turismo, não é? Portanto, isso para nós acaba por ser muito importante. E para isso necessitamos sempre de o trabalhar com imensa estratégia e com um foco de forma a elevar cada vez mais este ecossistema. Desde aquilo que nós chamamos as nanoempresas, que são aquelas empresas com 1, 3, 4, 5 colaboradores, até às grandes empresas, não é? Porque toda esta inovação tem de ser praticamente transversal. Tem que ser, e ainda, assim, principalmente porque
as pequenas empresas também não têm um poder de investimento, né? Então, faz muito sentido ter essa parceria e trabalhar com esses tentáculos, né? Em tantos lugares. Nesses anos, né, o Nest ainda é uma criança, não é mais um bebê, mas também está, né, crescendo. Quais são os resultados, ou os principais resultados que vocês já conseguem identificar, assim, da atuação do Nest? Muito bem. Então, imaginando desde o início, não é? Porque estamos a falar de uma criação em 2019, em fevereiro, o Nest abriu portas em julho, a 19 de julho de 2019, foi quando efetivamente começou a trabalhar, e apanhámos logo, cerca de 5 meses depois, com o Covid, não é? Porque Sim. logo 2020, ali o janeiro já foi aquele mês que estávamos a ouvir que havia qualquer coisa, já se notava algumas pessoas a não querer viajar e algumas empresas de turismo também a fazerem a referência a isso. E depois, quando chegou ali o mês de março, fevereiro, março, foi então quando nos apercebemos que estava mesmo na evidência de todo o país fechar. Então o Nest teve que repensar também a sua estratégia, porque até à data era uma estratégia muito in loco, e do momento em que passamos todos para casa, como é que nós vamos continuar a apoiar estas pequenas e médias empresas, não é? E aí começou aquilo que chamamos a saga de webinars do Nest, Sim, que que são fantásticos, né? Até deixo aqui na descrição do vídeo os links dos canais, né, para quem quiser se capacitar, porque tem muito material legal. Sim, nós atualmente temos em Portugal a maior montra de conhecimento em vídeo realizada, e realizada desde esta data até atualmente. Nós estamos a evoluir também com os nossos conteúdos. Passamos de conteúdos muito focados em destino para conteúdos onde se conversava sobre tecnologias e apresentava startups. Depois passámos por outro conteúdo onde fomos buscar aquelas tecnologias que praticamente ninguém associava ao turismo, como o IoT, o Internet of Things, blockchain, que quando falamos em blockchain é logo criptomoedas, e não se consegue perceber qual é que é a realidade, a real utilidade que tem no turismo. E aqui sim conseguimos também criar uma série de webinars para capacitar as pequenas e médias empresas e poder mostrar-lhes toda a panóplia de serviços que podem ter acesso. Muitos destes serviços a um custo também reduzido, portanto, acabava por ser interessante essa abrangência. Depois, como é que nós também podemos avaliar este crescimento? O Nest também, não só para além de crescer, também ficou mais maturo. E com isto, nós atualmente já estamos a trabalhar com projetos europeus, ou seja, fomos convidados também para participar em consórcios de apoio à digitalização de pequenas e médias empresas, e atualmente temos 2 projetos que iniciaram, um em janeiro de 2022 e outro em maio de 2022, e que estão também nas nossas redes sociais, portanto podem ir acompanhando através do LinkedIn ou mesmo do Facebook o próprio desenrolar destes projetos que vão apoiar estas pequenas e médias empresas. Somos coordenadores de uma figura recente que a própria Comissão Europeia também criou, que são os Digital Innovation Hub, que somos o primeiro também de turismo, junto com um consórcio de mais 8 entidades relacionadas com turismo, entre as quais universidades, centros de laboratório, associações que se juntaram a nós, e também, através deste Digital Innovation Hub, conseguimos chegar a mais empresas com mais qualidade, permitir uma maior capacitação, uma maior capacidade de testagem, porque vamos ter laboratórios abertos, não só por conta do Nest, mas em todo o território nacional, por conta destes parceiros que estão connosco no consórcio. E também este nível de maturidade elevou-se quando também nos apresentámos como coordenadores de uma agenda do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência em Portugal, que criámos a agenda ATT, que é a Agenda Acelerar e Transformar o Turismo, também juntamente com 38 entidades
nas quais pretendemos acelerar o turismo de uma forma digital e sustentável. Portanto, temos aqui vários aspectos em que o Nest acabou por também ser beneficiado nesta questão de crescimento e de maturidade. Para além disto, posso também indicar, por exemplo, as parcerias que temos com a WNWTO, na qual atualmente somos um parceiro privilegiado, no qual trabalhamos diretamente com a WNWTO na divulgação e na criação de programas de aceleração. Portanto, acaba também por ser uma grande vantagem para as pequenas e médias empresas em Portugal poderem ter o Nest como este parceiro preferencial que os acompanha ou poderá acompanhar ao longo destas sessões uma evolução para estas pequenas e médias empresas. E depois também aquilo que nós fomos percebendo é através das nossas redes sociais. Nós trabalhamos para pequenas e médias empresas, não somos influencers, portanto não temos milhões de visualizações nem milhões de seguidores, mas os seguidores que temos acabam por ser seguidores fiéis, porque acreditamos que a mensagem chega realmente, neste caso, ao seu receptor final de forma correta e conseguimos perceber que em qualquer iniciativa que o Nest faça tem sempre uma percentagem ou uma quantidade de ouvintes, de espectadores, de presenças. Com certeza. E isto é muito importante para nós também ter esta percepção. Tem uma aqui do lado de cá, viu? Está sempre acompanhando o trabalho de vocês, que eu acho incrível, assim. O meu sonho é a gente criar um Nest aqui no Brasil, Walter. Uhum. Sim, nós também temos algumas parcerias no Brasil. Nós atualmente pelo mundo todo temos cerca de 110 entidades com qual colaboramos. Neste caso na transferência de conhecimento, em convites para participar em alguns eventos tanto nacionais como internacionais. E o Brasil, como não podia deixar de ser também, é uma dessas entidades, a qual trabalhamos diretamente com a Liga Ventures, que é uma aceleradora, a maior aceleradora do Brasil, e trabalhamos também com o Sebrae e com, agora está-me a faltar o nome, mas tem a ver com o governo de Santa Catarina. O Inovatur, o Inovatur, Isso. Exatamente. Exatamente, Legal. trabalhamos com eles também diretamente e acabamos por criar aqui sinergias de forma a que depois com estes programas que são criados também no Brasil possamos trazer as boas práticas para Portugal e levar também as boas práticas de Portugal para o Brasil. E você que conhece já um pouco da nossa realidade em termos de inovação, qual seria a sua dica para a gente fomentar a inovação no turismo aqui no Brasil? Sim, eu por acaso, daquilo que tenho falado com alguns colegas que estão também no Brasil e que trabalham diretamente com a inovação, as grandes queixas que acabamos por partilhar e que realmente vemos que não são tão fáceis de agir, têm um pouco a ver com esta ligação que falámos há pouco. Ou seja, este polvo que o Nest acaba por ser, não é? Esta cola, aquilo que me apercebo é que no Brasil não é tão fácil trabalhar desta forma. Apesar de terem conteúdo muito bom, têm startups fantásticas, têm todas as aceleradoras e os processos de aceleração bem delineados, mas depois aquilo que sinto é que falta realmente uma ligação entre o público e entre o privado, que é aquilo que nós conseguimos quebrar logo à partida, não é? Acaba por ser se calhar o vosso maior desafio. Concordo, eu acho que isso faz uma grande diferença e a gente tem mesmo esse desafio, né, de fazer as parcerias público-privadas, porque assim, temos cases de sucesso em alguns segmentos, como por exemplo nos parques, o Parque de Iguaçu tem uma parceria público-privada que é uma referência bem interessante, mas para começar, né, um ninho, né, que possa abraçar todos esses atores é um pouco mais desafiador. E eu acho que também o tamanho do país, Sim, né, sim. assim, a gente tem startups espalhadas no país inteiro, né, e assim, é mais difícil ter essa troca, né, que no digital funciona bem, mas não resolve tudo. Às vezes a gente precisa sentar, tomar um café e almoçando você tem uma ideia, você conhece alguém. Então, eu acho que esse também é um desafio.
Eu, por acaso, quando falo também com os meus colegas, é o que lhes digo, é que nós, quando fazemos comparação entre boas práticas de Portugal e Brasil, é que nos esquecemos que o Brasil é um continente, É, não é? Em Portugal temos 10 milhões de pessoas, provavelmente São Paulo deve ter, não é, a tem mesma mais. quantidade, ou mais até. É, só a Portanto, cidade de São Paulo tem mais. não é? Uma outra dimensão. É uma outra dimensão. Pronto. E isso sim também acaba por limitar depois tudo o que são esforços, não é? De trabalhar em conjunto com o setor público, com o setor privado. Portanto, pode ser também essa uma das maiores dificuldades. E o que você tem visto assim de inovação no turismo que considera interessante, assim, o que chama a tua atenção? Olha, atualmente há várias coisas que me chamam a minha atenção. A minha especialização acaba por ser digitalização e eu próprio sou muito digital, mesmo a minha casa é praticamente toda domotizada e automatizada. Ah, e Portanto, quando a gente participou daquele think tank, eu uhum, percebi isso, a sua facilidade de vai para uma sala, vai para outra. sim, Eu sim, é imagino que porque você seja a pessoa da tecnologia. eu sou a pessoa da tecnologia, eu sou aquela pessoa que se voltássemos ao tempo das trevas, sem internet e sem eletricidade, provavelmente não conseguiria sobreviver. Ia Não é? tremer, sim. Ia tremer, sim. Porquê? Porque sou muito visual também e a nível de novas tendências para o futuro, há duas que pelo menos me chamam bastante a atenção. A primeira tem a ver com a voz. Uhum. Eu acredito que tudo o que é voz vai acabar por ser implementado mais cedo ou mais tarde, de forma a que nos possa facilitar a vida. Eu atualmente aqui na minha casa tenho uma Alexa, comprei na Amazon, fora publicidade, mas que me facilita bastante a vida, desde pesquisas, ligar forno, ver o que é que preciso de comprar, de compras semanais, entre outras coisas, que relacionadas e adaptadas ao turismo também podem facilitar bastante o próprio turista. Portanto, na minha ótica, a voz vai ser um dos grandes focos e o outro, a automação de processos, que também pratico de uma forma mais simples, mais relacionada com os meus e-mails, com as minhas tarefas, consigo automatizar algumas situações em que recebo o e-mail e o e-mail já vai para uma caixa específica, já tem uma resposta também parametrizada. Quando tenho alguma tarefa que concluo, aquela tarefa já vai gerar um e-mail para enviar outro e-mail para outro cliente. Pronto. E eu isto, adaptando ao turismo, a automação de processos é muito importante, principalmente para desburocratizar tudo o que são esses processos e depois também desmaterializá-los, porque atualmente não faz sentido fazermos uma reserva online de um hotel e chegarmos ao hotel e ainda termos que apresentar novamente toda a documentação, quando inclusive já podemos ter feito o pagamento no momento da reserva. Portanto, acho que é preciso também o próprio ecossistema olhar para, para a tecnologia de futuro e não olhar para ela como um entrave ao crescimento. Que normalmente é isso que acontece. Ok, eu coloco automatização no meu hotel, mas depois o que é que vou fazer às 6 pessoas que estão na recepção? Elas podem ficar lá na mesma. Até vai ser um processo de aprendizagem para aquilo que elas vão poder dar ao turista, não é? Aconselhar, poder fazer cross-selling, poder fazer tudo e mais alguma coisa, porque vão ter muito mais tempo, em vez do turista estar, por exemplo, atrás do balcão a desesperar porque está com calor e quer ir para o quarto deixar as malas. E elas Não vão é? fazer o que um humano tem que fazer, né? Acolher, Acolher. orientar, dar as informações, dar as dicas. Eu concordo. Eu acho que a automação é o grande caminho. Nunca tinha pensado na automação assim em nível pessoal, mas eu estive em Tomar, né, Uhum. recentemente e participei do Fórum Interno de Turismo, a convite do Turismo do Centro, e um dos painéis falava sobre emprego e me chamou a atenção que Portugal tem um déficit de 86 mil vagas, né, na É área de verdade. turismo, muitas das quais são operacionais, né, que poderiam ser substituídas ou poderiam ser minimizadas. Eu adoro, por exemplo, Sim, ir a um bar que tem um totem, que eu faço o pedido ali no totem, já tiro no balcão, eu não dependo de um garçom, né? sim, Então, sim. em alguns processos, é lógico que isso não cabe para todo empreendimento,
né? Tem lugares que você quer ser atendido, quer ficar conversando enquanto uma pessoa te serve, mas outros que são mais descontraídos, que essas máquinas facilitam muito, né, a vida do cliente e a vida do empresário. E para esse grau que a gente está indo assim também de digitalização, né, a gente vê que o consumidor, esse viajante 4.0, ele não tem paciência, né, ele de esperar. Então, se não tiver ali na palma da mão, ele vai para uma outra empresa, né? Então, eu acho que a automação ajuda no processo de reserva, de buscar o cliente que não fechou a compra, né? Exatamente. Deixou, saiu no meio do processo. Então, acho que é a forma de ter produtividade daqui para frente, né? De ter Sim, sim, lucratividade também. sim. Não, e imagina, a própria automatização, permite que num ambiente de hotel que tenhas acesso a outras coisas. Imagina, queres fazer uma marcação de um spa, não é? Porquê é que tens que te deslocar à recepção e fazer a marcação do spa, se podes ter ou na tua televisão, ou na tua app, ou no site do próprio hotel, a possibilidade de fazer essa marcação e fica logo despachado, sabes que sais àquela hora do quarto, chegas ao spa, está tranquilo, não é? Exatamente. Há coisas que não fazem sentido. Marcação de restaurante, Nossa. marcação de viagem, de atividades turísticas. E são muito mais rápidos, né? Assim, esse é um processo que é muito mais rápido se for automatizado do que esperar alguém, né, estar disponível para te atender Sim, 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 e sim. resolver uma coisa que é muito simples. É verdade. Temos aí muitas oportunidades, né, para inovar no turismo, usar as novas tecnologias. Então, vejo que com a pandemia foi muito acelerado, né? Tudo isso foi muito acelerado, mas que ainda tem muito trabalho a ser feito, né, Valdo? Sim, sim, ainda tem muito trabalho a ser feito. Por exemplo, uma das coisas que nós notámos na pandemia, eu penso que um pouco pelo mundo todo, é que os QR codes já existem há imenso tempo e eram completamente desvalorizados. A maior parte das pessoas pensava, ok, para que é que aquilo serve? E não servia realmente para nada, porque a informação que continha o QR Code era o que já estava visualmente a vermos. E eu dou um exemplo, que era nas agências de viagens, tínhamos um pacote turístico com voo, hotel, transfer seguro e um QR Code pequenino que nos mandava para a página para ver a da, mesma informação. a mesma informação. E quando as pessoas começaram a perceber que não é para isso que serve um QR Code, mas sim para auxiliar, permitiu aqui um processo de digitalização bastante grande, não é? Porque hoje vamos a um restaurante, já não há menus, ou seja, quando eu digo já não há menus, a mim pelo menos aos restaurantes que eu frequento, já não me apresentam um menu, já tem um QR Code na mesa, ou apresentam-me uma tab com um QR Code, que eu vou com o meu telemóvel e já tenho a emenda. Muitas vezes vou até outros sítios, mesmo atividades turísticas, que diz, ok, passeio de barco, desde 50 euros. Tem lá um QR Code, eu entro dentro do QR Code e o que é que me aparece? Aparece-me já o tal processo de reserva com os horários que o barco sai, com o preço. Ou seja, isto é aproveitar a informação e também cativar o cliente a interagir. Direcionar para uma landing page que tem os horários e o checkout, né? Para ele poder fazer o Exatamente. pagamento. Então, é usar. E nós Exatamente. acostumamos, e agora não queremos chegar num restaurante e ficar esperando o garçom trazer o cardápio. Sim. Queremos já escanear e já escolher, né? Exatamente, Muito isso. exatamente. E posso-vos dizer que já experimentei também uma solução em França que já permite fazer o pedido através de uma app. Entretanto, vem-nos trazer a comida, como é óbvio, porque há que ter sempre esse contacto, e já nos permite também fazer o pagamento da própria refeição sem ter que chamar o próprio empregado de mesa. E isto facilita imenso duas coisas. Primeiro, facilita aquela grande dor do turista, que é o pagamento. Nós demoramos quase mais tempo a receber uma conta Sim, do do que que propriamente o a fazer o gasto. pedido e a receber a refeição. E depois permite uma rotatividade do próprio espaço também muito maior. Porque se eu peço a conta e não a recebo para fazer o pagamento, não sai do meu espaço. Enquanto não sair do meu espaço, ele não pode ser ocupado por outro turista, por outro cliente. Sim. Portanto, há aqui E o muitas garçom fica vantagens. lá para tirar uma dúvida, como por exemplo a minha, o que é choco? Eu não sabia que Exato. era choco. Então, ele está lá para fazer o papel do humano, né? Uhum.
essas outras tarefas podem ser feitas pelas máquinas, nossa, de uma forma Exatamente. brilhante, com um custo menor, né, sem depender de um staff tão grande. Exatamente. É isso aí, Walter. Muitas oportunidades para inovar no turismo. Fico super feliz de saber que o Nest faz esse trabalho brilhante em Portugal. Quem sabe um dia conseguimos fazer algo parecido aqui no Brasil. Tenho muita vontade que isso aconteça. E agradeço demais a sua participação aqui no Travel Talks. Espero poder conhecê-lo pessoalmente em breve. Obrigado, Marta. Muito obrigado também. E esperamos que esse encontro possa realmente acontecer o mais breve possível. Isso. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Até à próxima.